fazer uma comparação entre time e religião. Vocês vão ver que tem muita coisa em comum. Normalmente, as pessoas escolhem um time por simpatia, ou por influência, ou por um motivo. Muitas pessoas escolhem um time por simpatia. Apenas se simpatizam com a camisa do time, com o nome do time, ou porque tem um jogador em destaque naquele time no momento. Por exemplo, que é o meu caso. Eu torço pro Vasco porque eu achei legal essa camisa, essa faixinha diagonal aqui, né? E na época que eu era criança, o Vasco tinha o Roberto Dinamite, que era o artilheiro do campeonato, era atual campeão brasileiro. Então, pronto, me simpatizei por esse time. Outras pessoas se influenciam. O pai, por exemplo, geralmente, põe uma camisa na criança e fala: esse time é o bom. Então a criança torce por um time porque alguém, ou um tio, ou o irmão mais velho, alguém a influenciou. Outros, porém, torcem para um time por um motivo. Por exemplo, em casos raros, a pessoa que tem um pai ou um irmão que joga num time, então ele vai torcer para o time do pai, né? Tem um motivo para isso. Outros porque é o time da cidade dele. Por exemplo, a pessoa mora em Santos, resolve torcer para o Santos, porque é o time da cidade dela. Assim como tem outros times com o nome da própria cidade, né? Então veja bem, os times são escolhidos por simpatia, por influência ou por um motivo, ok? No caso dos times, tanto faz. Você pode escolher do jeito que você quiser, por qualquer um desses critérios. Mas a religião também é assim. As pessoas escolhem a religião por simpatia, gostou do lugar que foi, gostou das pessoas daquela igreja, não é? Ou por influência. Desde criança, alguém fala para ele: olha, esse aqui é o caminho, essa aqui é a religião, essa aqui é a igreja. E a pessoa vai para aquela igreja, para aquela religião, assim como vai torcer para um time porque o pai pôs a camisa nele. Outros, porém, mais criteriosos vão escolher um motivo, vão averiguar, vão ser mais cuidadosos, vão ver qual que é o caminho, vão tentar analisar, comparar igrejas, comparar religiões, para julgar qual que é o caminho certo, ok? Recapitulando, nós escolhemos time e religião por simpatia, por influência ou por um motivo. Repetindo, quanto aos times, escolha como você quiser. Mas religião, por onde que eu vou escolher? Quer uma pergunta legal? Preste atenção nessa pergunta. É bem simples e ninguém vai errar a resposta. E essa pergunta vai mostrar que não existe religião, a não ser uma. Observe uma coisa. A pergunta é a seguinte: qual foi a religião de Adão e Eva? Ou seja, qual religião Deus criou para o homem lá no começo? Todo mundo vai responder corretamente que nenhuma. Não existia religião. Pense nisso. Deus não criou religião para o homem. Senão ele criaria lá no Éden uma religião, uma igreja, falaria para eles: ó, vocês vão ficar nessa igreja aqui, a religião de vocês vai ser essa aqui. Certo? Mas o homem não tinha religião, ele tinha comunhão. Correto? É só ler lá em Gênesis que o homem tinha comunhão com Deus e não uma religião. Não regras para seguir, não um lugar para ele frequentar. Mas ele tinha comunhão com Deus, ok? Muito bem. Essa comunhão foi perdida por causa do pecado, correto? Está lá também em Gênesis. E qual foi a solução para isso? Lá na frente nós podemos ver em Romanos 5:11, Paulo escreve que Deus nos reconciliou com ele por meio de Jesus. Conclusão: não havia religião, havia comunhão com Deus.
A comunhão foi interrompida pelo pecado, mas Jesus nos une de novo a Deus. Então, a única religião que existe é Jesus Cristo. Esta é a religião, não a preferida, não a melhor, não a minha, mas a única religião verdadeira é Jesus. Ele mesmo diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser pela religião? Não. Ninguém vai ao Pai a não ser por ele. A Bíblia também diz que não há outro que possa nos salvar a não ser Jesus. Timóteo 2,5 diz que ele é o único mediador entre Deus e os homens. Então, religião é Jesus. Essa pergunta, qual é a sua religião, é uma que eu nunca faço. Para mim não faz a menor diferença a pessoa dizer qual que é a religião dela. Porque no fundo eu sei que eu e ela, todos nós, somos pecadores. Mas quem está em Cristo é uma nova criatura. É isso que nós somos. Ou somos pecadores, longe de Cristo, ou nova criatura em Cristo. Fora disso, é perda de tempo de dizer que eu sou isso, eu sou aquilo. É a mesma coisa dizer eu sou vascaíno, eu sou São Paulino. Mesma coisa. Agora, para terminar bem legal, mais uma pergunta para você. Qual foi a religião de Jesus Cristo? A mesma de Adão. Vamos pensar um pouquinho mais? Pense nisso. Jesus foi católico? Não, porque a Igreja Católica surgiu em 391 depois de Cristo. Jesus foi budista? Também não. Ele nunca falou nada do Buda, nem mencionou esse nome. E também isso é uma filosofia, não uma religião, né? Jesus foi espírita? Jesus pregou a reencarnação? Jesus foi macumbeiro? Claro que não. O que Jesus tinha? Jesus tinha uma mensagem. Jesus mandou pregar o Evangelho. Ele não decide para todo mundo ir pregar uma religião. Ele decide para todo mundo ir pregar o Evangelho. O que significa Evangelho? Evangelho significa mensagem. Conclusão. Deus não criou religião para o homem. O homem não tinha religião, tinha comunhão, que foi perdida pelo pecado, restaurada por Jesus Cristo. Jesus também não tinha religião, ele tinha uma mensagem. Evangelho. E o que é Evangelho? Qual que é a mensagem de Cristo? Simples. Jesus ensina arrependimento de pecados, amor ao próximo. Olha que simples, que básico. Arrependimento de pecados, amor ao próximo, amor na prática, ajudando uns aos outros. Essa é a mensagem de Jesus. Gálatas 6:2, Paulo diz que se ajudarmos os outros em suas dificuldades, estamos cumprindo a lei de Cristo. O mandamento, o evangelho, a mensagem de Cristo é ajudar ao próximo. Tiago, também irmão de Jesus, diz que a religião que Deus quer é que cuidemos do órfão, da viúva, do necessitado e que não nos deixemos influenciar pelas filosofias do mundo. Presta atenção nisso. Deus está falando claramente aqui através de Tiago que a religião que ele quer é ajudar o próximo e não se influenciar por religiões, por filosofias do mundo. Bem simples. Como Paulo também diz lá em Coríntios 11:4, que devemos tomar cuidado para não nos afastar da simplicidade do Evangelho. Simplicidade do Evangelho. Que são essas coisas que eu falei. Ok? Simples assim. A sua religião é Jesus. O seu time, tudo bem.